A mega operação montada ontem pelo governador Cláudio Castro para combater o crime organizado, embasado em mais de 1 ano e meio de informações de inteligência, com os criminosos todos identificados, todo mundo fichado e tal, que um saldo, né, mais de 80 presos, colocou quase que de joelhos o crime organizado do Rio de Janeiro. Olha, o resultado disso nas autoridades nacionais e internacionais é de deixar a gente de cabelo em pé. Sabe o tipo de coisa que você fala, eu só acredito vendo, e aí quando você vê, você diz, eu não acredito? Pois é, menos de 24 horas depois da operação, o Ministério Público Federal, que não deve ter nada melhor para fazer, nem mais importante para fazer, mandou Cláudio Castro dar satisfações, dar explicações ao Ministério Público para eles terem certeza de que essa mega operação estava dentro das diretrizes do STF. E vocês imaginem só que a mega operação aconteceu justamente um dia após Flávio Bolsonaro estar lá nos Estados Unidos e Oruan, filho de Marcinho VP, faccionado, lançar a sua candidatura a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Você tem alguma dúvida de que o Oruan vai ser eleito? Porque eu não tenho nenhuma. Sabe aquele grande sábio que disse, eles vencerão porque eles são muitos? Os idiotas, eles são muitos, então eles vencerão. Então você pode ficar preparado, porque é contra isso que você vai ter que lutar. E lá pelas tantas, eu fiquei sabendo de uma reunião que aconteceu na cúpula do governo federal com ausência de Janjo, que deveria estar naquele momento dentro do avião vindo da Ásia, voltando da Ásia, e no avião a gente ficou sabendo que não tinha comunicação externa, né, com o mundo exterior. E quem encabeçou essa reunião foi Geraldo Alckmin, mas o Janjo estava lá muito bem representado por Gleisi Hoffmann e outros asseclas. No mesmo momento que eu fiquei sabendo que Cláudio Castro pediu a transferência dos chefes de algumas organizações não muito ortodoxas do Rio de Janeiro para tirarem, né, transferirem ele dos presídios de segurança máxima do Rio. Fica comigo até o fim dessa edição que eu vou tentar organizar os meus pensamentos com vocês e lembrar vocês que do Neida começou a pipocar em tudo quanto é buraco de mídia e de representante da esquerda a PEC da segurança pública. PEC da segurança pública para lá, para cá, para lá e para cá. E neste vídeo eu pretendo mostrar para vocês por que quem é de direita como nós é contra a PEC da segurança pública no texto do jeito que está, que praticamente entrega o controle da segurança pública do país nas mãos de quem chama traficante de vítima. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí que o preço da liberdade você sabe qual que é, né? É a interna vigilância. Tá, eu vou começar a dar informações técnicas para vocês para poder contextualizar, dar um pano de fundo aí para que vocês se encontrem. Teve a operação aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem que eu não estou mais em São Paulo, né? Que eu mudei para o Rio de Janeiro, tive que mudar de urgência e tudo. Então, aconteceu o que a mídia convencionou a chamar de operação mais letal do Rio de Janeiro, deixando 64 finalizados, sendo 4 policiais. Neste momento eu paro tudo e apresento meus sinceros sentimentos às famílias e aos irmãos de fardas desses 4 heróis que tombaram ontem em pleno combate. Voltando à notícia, eu queria perguntar, a operação foi mais letal para quem? Ou para o quê? Para o tráfico, para os bandidos, para os criminosos? Porque se você disser é isso, eu concordo. E toda a operação deve ter dessa letalidade para mais contra o crime organizado. Se você concorda comigo, digita 1. Se você não concorda, digita 2. Como esse é um assunto muito sensível aqui para a plataforma, eu vou trocar nomes, vou parecer um orangotango maconhado fazendo mímica para vocês, e eu acho que vocês deveriam ter o mesmo cuidado ao comentar certas coisas aí, tá bom? Comenta, mas comenta daquele jeitinho, usem a sua criatividade, se é que vocês me entendem. Então vamos lá. As cenas foram realmente horripilantes e a matéria do Metrópolis diz que pelo menos 64 pessoas foram finalizadas durante a mega operação contra essa organização não muito ortodoxa, deflagrada na manhã de terça-feira, 28 de outubro, no Rio de Janeiro. Entre os finalizados, 4 policiais, 2 civis e 2 militares, que eu fiquei sabendo que são do BOP. Na minha rede X está lá a foto deles, o nome deles, inclusive a PEMERGE e a APSERGE estão pedindo doação de sangue e os endereços, tudo direitinho, tá na comunidade aqui do nosso canal do YouTube, tá? Até o momento foram confirmadas 81 prisões, os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal. Pelo menos 75 fuzis foram recolhidos e esta já é considerada a operação mais letal do Rio. Eles insistem, né? Porque olha a letalidade. Mas como a gente está falando de mídia de esquerda, eu estou acostumada a vê-los tratar da letalidade da polícia militar. Mas ninguém fala da letalidade dos mano que tava tudo com esses 75 fuzis, entendeu? Em posse. Então, assim, é difícil. Estabelecido que houve essa mega operação lá no Complexo do Alemão e tal,
É bom avisar vocês que durante todo o dia de ontem e durante todo o dia de hoje, o secretário de Estado da Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira, determinou que todas as unidades operacionais da corporação permanecessem em estado de prontidão. Então foi estado de mega alerta durante todo o dia de ontem e o dia de hoje. E aqui a gente tem algumas cenas, né, de alguns manos ali, vítimas da sociedade, que só carregam fuzis realmente para pegar um celular para tomar uma cervejinha. Imagina, que bobagem. Tá? No meio dessa bagaça toda, Cláudio Castro fez o desenho para que a população de outros estados e pelo menos tentar que as autoridades enxerguem a maldita ADPF 635 como uma ferramenta que meio que adubou, né, alimentou bastante, fez as organizações não ortodoxas desse país fortalecerem em demasia. Eu vou pedir paciência para vocês, o áudio é um pouquinho longo, mas vocês vão sair daqui preparados para debater com qualquer esquerdista miserento. A polícia está trabalhando, a polícia está aprendendo, a polícia a gente comprou hoje 500 viaturas blindadas por ano, nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição, hoje tem. Agora, você fala, o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então, assim, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntam, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como é que não vai vazar? Eu tenho que avisar Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Todo mundo. Então vocês entenderam a gravidade? Essa DPF 635 proibiu o pobre, essas pessoas que moram em regiões de extrema pobreza, que romantizam chamando de comunidade, mas eu já estou chamando até de covil, entendeu? Porque são escravos, ficam escravos da carga de imposto do governo e ainda se tornam escravos das diretrizes da organização não ortodoxa que domina a região. Esse cidadão que ajuda a pagar cada policial que está na rua, cada armamento, cada equipamento, cada aposentadoria, cada plano de saúde, esse cidadão pobre que também paga as polícias, ele perdeu o direito de ter a proteção policial. Por quê? Por causa da DPF 635. Isso aí trocando em miúdos, bem miúdos, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Aí, em menos de 24 horas, o Ministério Público, que não deve ter nada mais importante para fazer no país, cobra explicações de Cláudio Castro sobre a operação com essa quantidade de finalizados no Rio. Procuradores pediram para que o governador do Rio detalhasse se a ação nas comunidades seguiu as diretrizes do STF para reduzir a letalidade policial, que foi o que eu acabei de mencionar, destacar para vocês há segundos atrás. Então, o negócio é que policial não pode ter letalidade. Mas os manos com 75 guarda-chuva em posse deles, aí não se discute a letalidade deles, não é? O Ministério Público Federal não deve ter nada melhor para fazer, porque o Oruan, que é esse menino simpático, faccionado, filho do Marcinho VP, que foi preso até bem pouco tempo, que foi solto há bem pouco tempo, ele ontem, um dia antes dessa grande operação, ele lançou a candidatura dele, pré-candidatura, no caso, a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. O portal chama mapaempresarial.com.br. A matéria é de 27 de outubro de 2025 e diz: Oruan na política, a rapper anuncia pré-candidatura a deputado estadual e desafia limites da representação popular. A entrada de Oruan na política exemplifica um fenômeno crescente. Celebridades digitais ocupando espaços sem informação e o histórico público. Celebridades digitais. Ele não é filho de quem é, ele não é faccionado, ele não defende com a sua influência digital o que não presta, ele é só um influencer digital. Nós estamos muito lascados, nós temos, tá? Bem, nesse quiprocó, o Cláudio Castro pediu ajuda ao governo federal, né? Não deu ajuda. O ministro Lewandowski teve coragem de virar público e dizer que ele não havia recebido nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, nem hoje, nem ontem, absolutamente nada. E a gente já sabe que não é verdade. Inclusive, eu tenho no meu X
print de duas solicitações do secretário de Segurança do Rio de Janeiro ao governo federal que não teve resposta. Tá? Aí, o que bombou também muito nas redes sociais a respeito disso foi isso aqui, ó. Desculpa, brava, gente, pausei o vídeo para tossir. Foi isso aqui. O pessoal da comunidade saindo desesperado, pedindo paz, 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 em meio à operação. Por quê? Quando a polícia entrou na comunidade, né, entrou lá no Complexo do Alemão, para ir atrás dos caras que eles estavam buscando, que a operação de inteligência de mais de 1 ano e meio informou que ali estavam vários condenados e vários fugitivos da justiça, a polícia não foi recebida com imagem, nem com flores, ninguém viu dedinho, mindinho pintado de branco quando a polícia chegou. O que a polícia viu foi bomba, foi drone atirando bomba, foi muito pipoco, foi muita coisa. E óbvio que o cidadão comum, ele se apavora. Mas tem uma outra situação dentro desse aspecto do cidadão comum, no que eles chamam de comunidade, que a gente chama de favela mesmo. Tem os familiares daqueles que estão sendo procurados, as pessoas que dependem da facção para alguma coisa, de sobrevivência, de subsistência, e tem os moradores que simplesmente são ameaçados para fazer esse movimento aqui. Eu comparo essa situação com os moradores de Gaza na mão do Hamas, porque para mim é a mesma coisa. Olha lá. É uma manifestação dos moradores pedindo paz, paz, paz. Isso é tão manipulado, você quer ver uma coisa? Por que isso só acontece, as manifestações de moradores pedindo paz, só acontece quando ocorre uma operação policial, mas quando tem briga de facção, guerra de facção, fica todo mundo em casa quietinho. Tirem suas próprias conclusões. E aí a Gleisi Hoffmann trouxe PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional. Foi ela que, primeiramente, depois que começou, né, a pipocarem as notícias da mega operação, falou da PEC de Segurança Pública pela primeira vez. Mas antes de trocar em miúdos com vocês, eu tenho um recado importante. Para tudo que você está fazendo, preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida.
Sim, senhor, eu garanto a você que você vai dar uma baita de uma virada na sua vida. Mire-se no meu exemplo. A maior ajuda que o trabalho digital me deu foi a oportunidade de mudar de estado quando minha família precisou e tive total liberdade para fazer isso. Então, link está na descrição e no comentário fixado. Bora voltar para a PEC da Segurança Pública? Vamos lá. Gleisi Hoffmann postou o seguinte: os violentos episódios desta terça-feira no Rio de Janeiro, com dezenas de mortes, inclusive de policiais, como se ela se importasse, bloqueio de rodovias ameaça a população, ressaltam a urgência do debate e aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional. Disse ela que ficou mais uma vez evidente a necessidade de articulação entre forças de segurança no combate ao crime organizado e o fortalecimento da Polícia Federal e outras forças federais no planejamento e na execução de ações conjuntas, não apenas fornecendo armas, equipamentos e tropas para operação decididas isoladamente por governos locais. Também ficou demonstrada a necessidade de que as ações sejam precedidas de operação de inteligência, mas foi exatamente isso que aconteceu na mega operação que rolou ontem. Mas eles não querem admitir, né? Não pode dar razão a Cláudio Castro. Inclusive inteligência financeira para que obtenham sucesso, como vimos na Operação Carbono Oculto. E é isso que o governo do presidente Lula propõe na PEC da Segurança Pública, uma grande articulação com os governos estaduais em que somente o crime sairá perdendo. Sissi, peronomútil. Fica comigo aqui até o fim que você vai entender do que se trata. E aí, do Neida, vem a moçoila da Globo News e quer convencer a todo mundo que o problema foi que Cláudio Castro foi contra a PEC da Segurança Pública. Olha só. A PEC está no Congresso Nacional, aí de forma específica na Câmara, desde abril. Nós estamos em fim de outubro, quase em novembro. Pergunta que eu faço aqui aos deputados, e faço isso o tempo todo, porque a gente ouve aqui deputados de tudo que é lado, todo dia, toda semana. Isso não é urgente? A PEC da Segurança Pública não é urgente? O deputado falou que estava até colhendo sugestões, acho que ele estava nos Estados Unidos, semana passada, quando ele nos deu entrevista, estava ali estudando o tema, mas eu volto a uma etapa anterior. Por que que o Congresso não deu prioridade para isso? Estava às voltas debatendo PEC da blindagem, prerrogativa, anistia e isso aqui acontecendo. Ah, mas ela está vendendo aqui um grande programa de segurança pública como se fosse a solução de todos nós. Primeiro você tem que colocar em perspectiva, nada que é monopolizado é a solução. Meus amigos, a PEC da Segurança Pública é tão nociva, mas tão nociva à sociedade brasileira como o Kryptonita é para o super-homem, tá? E aí eu ainda comentei lá que esse pessoal da Globo News, além de ficar repetindo o discurso da esquerda, de Gleisi Hoffmann, de Lula, de todo esse pessoal que quer aprovar a PEC da Segurança Pública, além disso, eles querem esconder do público que não leu o texto da PEC da Segurança Pública, que o texto é tão ruim que entrega a segurança pública ao cara que diz que traficante é vítima. E ainda tentam te convencer que essa miséria de ADPF 635, que é a ADPF das favelas, que Cláudio Castro citou, não foi a verdadeira causa da proliferação do crime em território nacional. É a ADPF que proíbe que pobre tenha direito à proteção policial, já que proíbe operação em áreas de extrema pobreza. Eles são uma raça de víboras, como eu sempre vivo denunciando aqui. E aí a Globo News veio de novo. Cláudio Castro foi contra a PEC da Segurança Pública. Primeiro, não existem evidências de que Cláudio Castro tenha feito qualquer declaração pública que era contra a PEC da Segurança Pública, mas eu sei que ele é, mas não que ele tenha assumido isso publicamente, tá? Aí eu quero falar com vocês de peculiaridades da PEC da Segurança Pública, porque é importante que vocês entendam do que eles estão tratando ao se aproveitar de vários cadáveres como palanque, mais uma vez, que é típico da esquerda, né? Se aproveitar de cadáver para fazer palanque, para conseguir chegar onde eles querem, que é o fechamento do regime. É tudo controlado pelo governo federal. O Lula deu uma entrevista no dia 20 de fevereiro de 2025 para a Veja, falando sobre intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que foi o que Cláudio Castro pediu, e ele ouviu do Ministério Público e do ministro da Justiça que Forças Armadas não estavam preparadas para intervenção federal. Só estava preparada para intervenção federal quando teve que ter o evento que Lula quis mostrar que o Rio de Janeiro é um lugar seguro. Aí serviu. Mas para os próprios cidadãos cariocas não precisa. Não é? Então, ele falando, né, na entrevista, a última vez que ele assinou um decreto de garantia de lei e ordem foi em novembro de 2024, durante a cúpula de líderes do G20 na capital do Rio de Janeiro. Contudo, segundo ele, a medida gerou altos gastos e não surtiu o efeito esperado. Óbvio que não. Eles não fizeram uma verdadeira intervenção. Eles só tentaram maquiar e controlar o crime durante a cúpula. Óbvio. E aí, segue.
O repórter perguntou para ele, poxa, mas o que você pensa, né, da segurança pública? E ele disse o seguinte, prestem atenção, nós queremos ter uma participação mais efetiva, mais forte na segurança de cada estado. Muitas vezes os governadores não querem, porque a polícia é um pedaço do poder do estado. E muitas vezes os governadores não querem que o governo federal se intrometa na segurança dos estados. Vocês estão começando a entender? De vez em quando, eles pedem que eu faça uma GLO. Eu não vou fazer GLO, porque a GLO foi feita para o Rio de Janeiro, gastou mais de 2 bilhões de reais e não resolveu quase nada. Então, o que nós queremos é participar ativamente, de forma a ter uma ação complementar com os governadores dos estados e resolver definitivamente a questão da segurança. Fecho aspas. Vocês entenderam que a PEC da segurança pública entrega para controle da segurança pública nas mãos do cara que diz que traficante é vítima, que o menino só roubou o celular para tomar uma cervejinha? Vocês entenderam isso? É a interferência total e completa do Estado, com I maiúsculo, em todas as unidades federativas. Eu não confio. Você confia? Se você confia, digita 1. Agora, se você não confia, digita 2. Mas aí eu tenho que abrir um outro parênteses de alguma coisa que eu já estou avisando aqui, tem pelo menos 2 anos, que está me parecendo muito estranho. Porque no texto dessa PEC da segurança pública, está lá que todo esse poder será entregue ao poder executivo. Será prerrogativa do poder executivo. Interferir nas polícias estaduais, interferir na administração da segurança pública dos estados e tal. Aí me dá um pterossauro rex na minha cabeça, um tiranossauro rex atrás da minha orelha. Por quê? Se o texto da PEC da segurança pública dá todo o poder ao executivo e o PT está defendendo isso como se não houvesse amanhã, é sinal de que alguma garantia que o PT não vai sair tão cedo do poder, o PT tem. Porque vocês já imaginaram se o PT considerasse alguma possibilidade de, por exemplo, em 2027, quem estiver no poder ser Bolsonaro, ou um bolsonarista, ou Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, ou Carlos, ou Michele, ou sei lá quem, e ter todo esse poder na mão, que os governadores não vão nem poder falar A ou B? Eles estariam defendendo com tanta ênfase assim? Isso não está me cheirando bem, brava gente. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não menos importante, olha só o que aconteceu do finalzinho da tarde para a noite. Eu fiquei sabendo que informação de inteligência deu conta que as ordens para as barricadas que aconteceram, foram colocadas em vários pontos do Rio de Janeiro, e não foi em favela, não. Foi no meio da cidade, foi em vias de acesso importantes e tal. Colocaram barricadas, colocaram fogo, sequestraram ônibus, pegaram carros e tudo para largar no meio da rua para que a polícia não pudesse agir, né? E a Globo News informou que essas barricadas estavam sendo ordenadas de dentro de Bangu 3, onde estão encarceradas as lideranças do Comando Vermelho. Por causa disso, o governo estadual avaliou a possibilidade de pedir a transferência desses presos para fora do Rio de Janeiro. Olha só que legal. As tratativas com o governo federal já começaram. Aí eu entendi o porquê desta reunião. Olha só. O governo federal iniciou uma reunião no fim da tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto para tratar da mega operação policial no estado do Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 64 mortos até a última atualização desta reportagem. O encontro com a cúpula estava em andamento. Quem estava participando? Geraldo Alckmin, tem bastante experiência em negociar em eventos sensíveis assim, com as organizações não ortodoxas, vocês sabem. O ministro Rui Costa, Gleisi Hoffmann, além dos representantes do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e da Polícia Federal. Tá tudo dominado, porque ali só tem lulista. Eu tenho quase certeza que abriu-se ali uma negociação, não com o governo Cláudio Castro, mas uma negociação com o pessoal do CPX, porque afinal de contas a gente viu esse boné rolando aí na cabeça de grandes influencers, de grandes artistas, tanto atores quanto músicos, cantores, né? Vimos isso aí acontecendo na chegada do Lula ao poder. E, para mim, a negociação está indo lá, passa, e aí, o que eu faço? Transfiro, não transfiro? Faço, não faço? Como é que vocês querem? Conta. É isso. Uma pena que eu não esteja nos Estados Unidos e que eu não possa falar abertamente tudo que eu penso, não é? Para encerrar, eu vou deixar vocês com esse vídeo, eu vou tirar o áudio, e eu quero que vocês
Prestem atenção nas imagens. Porque essa galera que tá aí dando pitaco na rede social não sabe pelo que passa um policial. Ainda mais numa situação como essa. Olha só esta cena. Você vê um policial chorando profusamente, realmente impactado, entendeu? Humano quebra, humano normal quebra. Quem não quebra é psicopata. Se você é ser humano, se você é normal, diante de uma adversidade tamanha que envolvem tantos pontos de tensão, você quebra. Isso porque você é humano normal. Agora, se você passa por tudo isso incólume, pode fazer uma terapia porque você é um psicopata. Você tem psicopatia. E aí você vê ele chorando, né? Profusamente. Vou tentar dar uma adiantadinha. Ele esteve momentos antes socorrendo um irmão de farda, salvando a vida de um irmão de farda, levando no braço. É isso aí. Eu quero que vocês fiquem com essas imagens. Por quê? Porque ninguém sabe, ninguém, o que esses caras fazem. É incrível como que essas pessoas podem vir a público, falar M sem ter a menor consideração. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Pega esse link e distribui para o máximo de pessoas que você conseguir. Encontro com vocês nos comentários. Que Deus abençoe e conforte a família de cada herói que foi para a batalha ontem e que tombou no expresso cumprimento do dever. Amo vocês, pessoal. Vamos nos encontrar nos comentários. Beijo no coração. Fui.